O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando: este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu. Mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nolo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar. Um pouquinho hoje não tem texto escrito. Isso é bom e ao mesmo tempo pode ser ruim, porque, né? Enfim. O Evangelho continua nos encantar com a sua beleza. Uma beleza que faz brilhar o esplendor da verdade. Esplendor da verdade que assusta aqueles que não querem ser de Deus. Vou reproduzir aqui um pedaço de uma homilia que eu ouvi e eu achei muito bonita. Vou reproduzir, né? Depois, se vocês quiserem ouvir, é a homilia do Padre Paulo Ricardo, do quarto domingo do Advento. Então, né, você pode ouvi-la na íntegra depois, se você quiser. Nós precisamos tomar consciência
do nascimento de Jesus, ou de 3 nascimentos de Jesus. Explico-lhes. Jesus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, sempre existiu. Sempre existiu no seio da Trindade. A gente até perguntava, e com certeza alguma criança da sua casa já deve ter feito essa pergunta: se Deus criou tudo, quem criou Deus? Nunca ouviram essa pergunta? Ou nunca fizeram essa pergunta? É por isso que nós não celebramos o nascimento de Jesus, porque Jesus, enquanto Deus, não tem um nascimento. Nascimento como nós, como a nossa humanidade. Ele sempre existiu. O seio da Trindade, ele sempre existiu. Pai, Filho e Espírito Santo na eternidade. Antes de todas as coisas, existia Deus. Somente Deus. Nas 3 pessoas. Então, nós temos aí o nascimento, na eternidade. Como a gente vai dizer na profissão de fé: Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Significa que ele é da mesma natureza do Pai, da mesma natureza do Espírito Santo. Tranquilo esse pensamento? Sim? É Deus. Sempre existiu. Mas ele também passou, ele nasceu na carne humana. Filho de Deus, tornou-se filho do homem para acostumar o homem com as coisas de Deus, diz Santo Irineu. Tornou-se filho do homem na carne humana. E aí nós contemplamos esse mistério maravilhosamente contemplado, justamente na pessoa e na realidade da carne da Virgem Maria. Deus se fez carne pelo ventre bendito dela. Deus, na carne humana, nasceu nessa história. Nasceu na nossa história para tornar-se um de nós. Mistério que nós acabamos de celebrar. Estamos celebrando. Então, na carne humana, ele nasceu da nossa história. E aí, ao que nós ouvimos do Evangelho, belíssimo esse Evangelho. Esse Evangelho de João, capítulo 1, é um verdadeiro exorcismo. Eu ouso dizer, o demônio não suporta nem sequer ouvir a proclamação desse Evangelho. Porque aquele que era Deus no princípio era Deus. Estava ele com Deus. Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, para a nossa salvação, nós dizemos também na profissão de fé, desceu dos céus. Era Deus. Ele veio para aqueles que eram dele, mas os que eram seus não quiseram. Se no texto de ontem nós contemplamos o nascimento de Jesus segundo a carne, no texto de hoje nós contemplamos o nascimento de Jesus segundo a graça, segundo Deus. É Deus igual ao Pai, como eu já disse. É Deus com o Pai, filho do Deus eterno, filho do eterno Deus. Nós cantávamos ontem, lembram? Na calendas de Natal, essa expressão aparece. Por ele todas as coisas foram feitas. Então, ele nasce
ele nasce na carne humana, entrando na nossa história, aí me valho de São João da Cruz, ele tornou-se nosso prisioneiro, aquele que nos libertou tornou nosso prisioneiro. Por que tornou nosso prisioneiro? Porque ele veio para nos libertar e nós o comungamos. E quando nós o comungamos, ele se torna prisioneiro. Colocou-nos em liberdade e tornou-se prisioneiro nosso. Então, esse mistério de Deus que se faz carne. E aí, o texto do Evangelho, se a gente for olhar os versículos todos e meditar sobre ele, nós vamos perceber, né, a grandeza de Deus, que se faz carne. Vai descrevendo, é Deus, Senhor de tudo, Senhor do céu e da terra, Criador de todas as coisas. Se fez carne. Nasceu da nossa história, se fez um de nós. E nós temos a graça de participar na divindade dele, a oração que a gente reza quando prepara o cálice. Dignai-nos, Senhor, participar na divindade do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Nós participamos da divindade de Jesus. Ele manifestou a nós e manifesta no singular, eu digo, manifesta no presente a sua glória. Nós vimos a sua glória. Nós podemos dizer, parafraseando o Evangelho, nós vemos a sua glória. Por que vemos a sua glória? Porque aquele que misteriosamente foi gerado no ventre da Virgem Maria, misteriosamente se faz presente no altar. A gente não vê com os olhos da carne, mas se a gente pudesse ver, se a gente tivesse o dom da visão beatífica, nós iríamos ver o que acontece na hora da consagração. Se você quiser se emocionar vendo, né, essa cena, indico-lhes um filme chamado O Grande Milagre. É uma animação, né, que fizeram, mexicana, e traduz com uma perfeição extraordinária o momento da consagração, né? Aquele que a Virgem Maria trouxe no seu ventre bendito imaculado, né, se faz presente no altar, passa pelas mãos do Padre, este pobre pecador, indigno servo, por obra do Espírito Santo se faz presente no altar e por obra do Espírito Santo nós o comungamos depois na Eucaristia. Só de pensar nisso a gente já deveria morrer de amor. A gente não morre porque ele nos ama muito e é misericordioso, porque senão a gente partia dessa. Só de pensar nisso, imagine, aquele que a Virgem Maria carregou no seu ventre imaculado, você vai recebê-lo na Eucaristia daqui a pouco. É o mesmo ou você acha que é diferente? Se você acha que é diferente é porque você não acredita no mistério da encarnação. Você não acredita que Deus tenha se feito carne, também não acredita que Jesus é presente na Eucaristia. É verdade, gente. Se você não acredita que Deus tenha se feito carne, a esse ponto, Deus, Criador de tudo, como é descrito no Evangelho de João, você também não acredita que ele se faz presente na Eucaristia. Você vai dizer, como diz por aí afora, é só um pãozinho, que é só um vinho, não é pão, não é vinho. A gente sabe, a gente tem fé disso. Mas está relacionado ao mistério da encarnação do Verbo. Então, o nascimento, diz de 3 nascimentos, 2 nascimentos aqui tranquilo, né? A eternidade de Deus que sempre existiu e Deus que passa a existir na nossa natureza humana. E o terceiro? O nascimento que deve acontecer de Jesus em nossas almas. Jesus deseja nascer em nosso coração e em nossa alma. E para que ele possa nascer em nossas almas, ele conta com a nossa participação. Ele não vai nascer dentro do nosso coração se nós não permitirmos. E
como é que nós impedimos que o Senhor nasça em nosso coração? Vivendo uma vida de pecado, não dando importância para a nossa conversão, não dando importância pela nossa salvação. Assim a gente impede que ele nasça na nossa alma. Ele precisa nascer para que não somente para que a gente reconheça tudo o que ele fez por nós, como Deus eterno e Salvador que veio para nos salvar, mas que a gente possa reconhecer e amá-lo e crescer, buscar crescer cada vez mais neste amor. Um amor profundo, é tão profundo que Deus quis tornar-se igual a nós. Ele tornou-se igual a nós, ele se faz presente em nós, pelo Santíssimo Sacramento da Eucaristia, ele se faz presente no meio de nós, para que nós acreditemos e tenhamos fé nele, mas também para que a nossa vida mude. Como eu dizia na homilia de ontem, quais são as nossas prioridades? O que realmente a gente valoriza? O que realmente neste mundo a gente considera importante? Certamente muitas coisas a gente tem no coração e que ocupam um lugar dele. Ele deseja nascer em nosso coração. Para a gente dizer com verdade e com profundidade a terceira oração da saudação do anjo. Ou a terceira oração do Ângelus. O Verbo divino se fez carne e a gente reza isso, mas eu acho que isso a gente reza da boca para fora. Não? Claro que não, padre. Se fosse da boca para fora, nós não estávamos aqui. Mas é preciso a gente se dedicar, a gente demorar numa meditação profunda desse mistério. E todos os santos que se dedicaram a meditar profundamente sobre o mistério da encarnação, né, eles têm experiências profundíssimas da experiência de Deus. Haja vista São Francisco de Assis. Como a santinha que... Obrigado, filho. Como a santinha que eu citei ontem, na homilia. Santa Teresinha. Ela se demorava meditando sobre o mistério da encarnação. Mas que um Deus tão grande, criador de tudo, tão poderoso, assumiu a natureza humana, tornou-se gente, tornou-se um de nós. Deus eterno e todo-poderoso fez-se carne e veio morar no meio de nós. Ela se demorava pensando nisso e perguntando sobre isso. Então, esse terceiro nascimento, ele conta conosco, ele precisa de nós, e precisa de nós, como diz a segunda leitura da missa de ontem, que nós precisamos afastar das coisas ruins, a carta de Tito que nós ouvimos. Na segunda leitura da missa de ontem. Nós precisamos tirar, a gente escuta isso, converter, é preciso mudar de vida, é preciso mudar de direção. Quanto tempo faz que a gente escuta isso? Quanto tempo faz que vocês escutam isso na igreja? Escutou isso pela primeira vez hoje? Não. Vou contar para você quanto tempo faz que você escuta. Posso? É só contar a idade que você tem. Você já sabe quanto tempo faz que você escuta esta frase na igreja. Quer que eu conte? O meu eu sei, 44. E falo, sem medo nenhum, 44. E às vezes me envergonho de perceber que algumas coisas não mudaram. Oh, meu Deus do céu. Então, para que Jesus possa nascer no nosso coração, é preciso que a gente abandone as obras das trevas. E a gente compreenda o mistério do Verbo, que se fez carne. Deus eterno não deixou a divindade dele lá escondida, não. Ele veio, se fez carne, mas não escondeu a divindade. No dia primeiro eu devo tocar um pouquinho nesse assunto. Jesus é uma pessoa que tem duas naturezas.
As duas naturezas estão presentes em Jesus de forma inseparável, a humana e a divina. Ele é 100% Deus e 100% homem, exceto no pecado, mas aí é só uma diferença básica. Exceto no pecado. Então nós participamos dessa divindade. E a gente continua do mesmo jeito. A gente participa dessa divindade. A gente celebra esse mistério. E a gente continua do mesmo jeito. Tem que mudar, tem que converter, tem que crescer no amor. Para que a gente possa contemplar. Nós vimos a sua glória, ele manifestou a sua glória. Manifestou e continua manifestando a sua glória. E nós vemos a sua glória. E essa glória tem que mudar, tem que iluminar a nossa vida, tem que converter o nosso coração para que ele possa verdadeiramente fazer morada em nós. Então, dentre esses 3 nascimentos, nós contemplamos o mistério da encarnação. Quais são os 3 nascimentos? O nascimento de Jesus na eternidade, sempre existiu, nunca deixou de existir. O nascimento de Jesus na carne humana, a partir do mistério da encarnação, fazendo-se carne no ventre da Virgem Maria. E o nascimento de Jesus no coração e na alma. Mais ainda, na alma de cada um de nós. Ele precisa nascer. Para que o mistério da encarnação seja contemplado em sua totalidade, nós precisamos observar estes 3 nascimentos. Se a gente não observar, não vai ter diferença nenhuma. Aí vai chegar dia 31 agora, você vai sentar e vai fazer as suas promessas, aquelas promessas que você faz todo ano, e todo ano chega no final, você não consegue cumprir. Não, né? Você também não faz isso, né? Não, isso é coisa da cabeça do padre, né? De modo que depois a gente vai perceber que o verdadeiro dia da mentira é dia 31 de dezembro, né? Não é mais dia 1º de abril. É porque todo mundo promete que vai mudar, todo mundo promete que vai fazer um monte de coisa e não faz nada. Né? Então a gente precisa mudar de atitude para que o mistério do Verbo seja plenamente realizado em nós, e a gente possa continuar vendo a sua glória que se manifesta no meio de nós e entender essa expressão que a gente reza no Ângelus. Verbo divino se fez carne É só isso. Não precisa falar mais nada, não. Deus nos ajude a compreender a totalidade desse mistério.